Bom dia, estamos de volta mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado, uma manhã especial e vocês vão entender o porquê com a minha convidada aqui hoje, neste sabadão. Estou recebendo aqui a Gabriela Ries. Bom dia! Bom dia, Gabi! Bom dia, gente! Bem-vinda! Obrigada, muito Adoro obrigada. receber a Gabi aqui no programa, porque a gente bate um papo super gostoso, descontraído, e a gente traz um assunto tão importante. Ou a gente está falando de tarô. Ou de tarô, ou de Maria Madalena. Ou de Maria Madalena, de ou do mulher, feminino. né, o feminino, a cura do feminino, mulheres primordiais. Exatamente, mulheres primordiais, Você mais viu? do que sagradas, primordiais. Mais do que sagradas. Mais do que né? sagradas, o primordial do feminino. A Gabi, gente, ela é taróloga e astróloga. Você a encontra aí nas redes sociais como Gabriela Ries Terapias. Terapias. @Gabriela Ries Terapias. Já tô dando a dica para você nos ouvir e já entrar aí no Instagram dela. Sim, senhora. E essa semana, inclusive, ela já fez uma live bem interessante a respeito do tema de hoje. Vamos falar hoje, né, Gabi? Sim. Nesse dia 22 de julho, que é o dia da Santa Maria Madalena. É um dia muito importante, porque Madalena ela ficou estigmatizada como a prostituta, né? Uhum. A mulher pecadora. Ela carregou um ícone dentro dela de tudo de ruim que acompanhou Jesus e que foi salva, coitada dos 7 demônios. E quem instituiu isso foi o Papa Gregório, eu acho que em 500 e tanto, não sei direito a data, depois de Cristo. Então pensa, de 500 depois de Cristo até agora, no ano 2000, é que essa imagem de Madalena ficou, vamos dizer assim, sobre a salvaguarda de uma energia muito densa. E foi recentemente que o Papa Bento agora, né, acho que foi em 2016, não me lembro direito a data, que ele instituiu que dia 22 de julho era então o dia de Santa Maria Madalena, que ela foi consagrada como a apóstola dos apóstolos, a mulher. A mulher. A mulher, a tal. Que ela é considerada uma apóstola também, Uma né? apóstola, não. E por quê? Ela foi apóstola dos apóstolos, né? Porque ela foi, dentro do que a gente estuda dos evangelhos gnósticos, né? O que são os evangelhos gnósticos? São os evangelhos que não foram reconhecidos pela igreja. Uhum. Então, foram evangelhos descobertos na língua copta, no Egito, na década... Não lembro direito agora, gente, eu sempre me fujo isso, mas essa biblioteca que foi descoberta no Egito, ela traz esses evangelhos que falam sobre Maria Madalena, sobre aquela que mais soube entender, compreender e ouvir a energia de Jesus, o Cristo. Então, ela era como se fosse um Google Tradutor dos caras na época. Eu acho que o feminino tem essa qualidade, né? Essa qualidade de poder absorver o conhecimento de um jeito ou outro. Então, a energia de Yeshua, né, de Jesus, ele falava as coisas e ela conseguia compreender no âmago. E ela explicava. E ela replicava, explicava, ajudava. Então, quando você começa a estudar mais sobre a vida de Madalena e dos apóstolos, você começa a perceber que rolou um incomodinho, assim. Né? Existem algumas passagens até que mostram algumas situações dela com o apóstolo Pedro. Houve um pouco sobre isso, né, na época. E Madalena, ela evolui e ilumina de uma forma tão profunda que ela foi a primeira pessoa que viu Cristo ressuscitar. Gente, que difícil essa palavra, né? Ressuscitar, né? Ressuscitar. Então, como ela é a que vê, é a primeira que vê, então ela é chamada a apóstola dos apóstolos. E como ela tinha uma ligação profunda, não só com Jesus Cristo,
mas com todo aquele universo, não é? Sim. Com tudo que ele estava pregando na época e que ela queria aplicar, porque a vida dela não foi uma vida fácil. Não foi. Até então. Não foi. Na verdade, assim, sabe, existem, assim, quando eu comecei a estudar Madalena, eu comecei a estudar Maria Madalena há uns 10 anos atrás, assim. Ninguém falava muito sobre isso ainda. Eram poucas pessoas que, inclusive, se falavam sobre o assunto, porque é um assunto muito polêmico. Hoje em dia... hoje em dia já tem, graças a Deus, muitas mulheres falando sobre isso, né? Já tá muito difundido o assunto da Madalena. Quando veio o filme Código da Vinci, né? Ele conseguiu conseguiu colocar um elemento provocador ali. Foi quando começou a falar sobre ela, foi com Código da Vinci. Código da Vinci? Foi. Quem não assistiu esse filme, assista, porque é ali que começa todo o rolê de Madalena. E se lê o livro, então, fica uma mais doideira. ainda, o David Brown, quando ele trouxe isso, ele acendeu. Então, as pessoas que já sabiam, né, sobre o Graal, sobre os Templários, sobre o mundo da maçonaria, Rosa Cruz, sobre esse mundo oculto, nossa, isso veio com tudo, porque deu força para falar sobre um assunto que já estava engasgado em muita gente, do tipo assim, Jesus não pregou sozinho, não houve somente 12 apóstolos, e as mulheres nessa história? E Madalena, não eram poucas, né? Assim, existem alguns estudos que falam que eram 12 apóstolas, inclusive mulheres. Mesmo. Inclusive, uma coisa muito importante, que Madalena, fora outras Marias que estavam juntas, ela era muito rica. Porque ela era uma além de ser uma Maria, que é um título, gente, olha, Maria é um título, tá? By the way. Aguardem. Maria não é, ai, nossa, meu nome é Maria, é um título de uma pessoa muito evoluída. O termo Maria, né? Vamos falar no termo. O termo. Inclusive, pela numerologia cabalística, quando você pega o nome Maria, a soma dá 9, que pelo tarô é o eremita. É uma energia muito forte, né? Mas voltando, assim, Madalena, e aí a gente já vai falar sobre o nome dela também, Madalena, ela veio de uma família de posses. Então, as mulheres que foram acompanhando Jesus eram mulheres de posses, e eram elas que seguravam a onda do rebanho todo. Elas patrocinavam. Porque, na verdade, tinha que alimentar essas Exatamente. pessoas. Eles já não estavam trabalhando, Exatamente. Né? Eles pregando. abdicaram de tudo. Então, no início, elas deram esse suporte. E é óbvio que depois, no decorrer de todo o movimento crístico de Jesus, aí as pessoas começaram a fazer esse movimento da manifestação abundância para os apóstolos e tudo mais. Mas, no início, quem deu esse suporte todo foram as mulheres. Então, assim... As Marias, o comando das Marias, né? É assim, é uma energia muito forte. As Marias, a energia das Marias, das 3 Marias, inclusive, é uma energia feminina muito potente. Elas remetem muito ao templo de Ísis. A gente volta mais para trás ainda, né? Era Maria de Magdala, né? Então, vamos lá. Por que é Maria Madalena? Porque é Maria de Magdala. Magdala é um lugar. Né? Então, naquela época, é igual falar assim, sabe a Gabriela ali do Butantã? Gabriela do Butantã. Então, sobrenome significava o lugar de onde você pertencia. Então, Magdala é o lugar dessa Maria. E lembra que Maria é um título de uma pessoa com saber. Então, aquela senhora do saber de Magdala. E Magdala, em aramaico, vem de Migdaio. E Migdaio significa torre. Por isso que Madalena... A carta da torre. A torre. Agora... E é mesmo. Porque ela veio quebrar com paradigmas. Aliás, você vê a história de Jesus e Madalena dentro do tarô. Acho que esse é um outro programa. Verdade. Vê profundamente. A história inteira de Jesus e Madalena, você vê do começo ao fim lá. Em todos os arcanos maiores e menores? Eu consigo ver isso lá dentro. Que lindo! Consegue ver. Mesmo porque o tarô de Marsella, ele foi criado na Idade Média, né? Então, foi uma época, toda aquela época, foi uma época onde não podia se falar sobre muita coisa. Foi tudo muito decodificado, entendeu? E o tarô trouxe informações. O tarô trouxe informações. É porque, na verdade, Madalena e Jesus, eles são um par, né? Eles não são só amiguinhos, né? Existe, gente. Fala seu ponto de vista. Existe, gente, uma teoria que não é teoria, na minha opinião, que eles eram homem e mulher casados, que eles eram chamas gêmeas, né? Então, na verdade, quando você fala Jesus e Madalena no tarô, é porque você remete-se ao quê? A rainha de Shabá,
e Salomão, Ísis e Osíris, Shiva e Shakti, Lilith e Adão. Né? A coitada da Eva não tá nesse rolê porque a Lilith é a primeira mulher. Outro programa. A Lilith é a primeira. Vale outro programa. Não, a Gabriela Rios tem que vir fazer programa na Vibe para poder trazer essas informações. Porque ela guarda mesmo. Mas é verdade. Mas não é porque eles são avatares, né? Sobre um feminino e um masculino, que eu acho que é o importante falar sobre isso. Então, quando você olha no tarô, o tarô, como eu já tinha dito antes em outros momentos, que não é sobre isso hoje, mas ele fala sobre a história da evolução sobre isso também. Também, né? Sobre a evolução da humanidade. Então, não tem como. Eles são avatares que contam sobre a pregação do amor 2000 anos atrás. Aí volta. Quais eram os avatares que falavam sobre isso em todas as suas épocas? Até você voltar em Lemúria, Atlântida, onde você quiser. Você vai encontrar chamas gêmeas que tentam trazer luz para o planeta. Essa é a importância de Maria de Madalena. Porque Madalena, como eu disse, vem de Magdala, Magdala vem de Migdaio. Migdaio significa torre. Ela era a torre do rebanho. Pode ver. Em alguns evangelhos falam sobre Madalena como a torre do rebanho. Por que a torre? A torre, antigamente, ela também fazia o papel do farol. Aquela que ilumina, que traz luz. Então, Madalena, ela era um farol para a energia de Jesus e para os apóstolos. Ela iluminava o caminho. Iluminava o caminho e a mente, talvez. Sim, porque ela era uma mulher que a sabia ler. Veja bem. Para uma época... Samira, é isso que é importante, gente. Assim, ó, vamos lá. Por que é... Então, vou fazer um parênteses aqui, vai. Por que é tão importante falar sobre Maria Madalena e por que tem tantas mulheres e pessoas falando sobre Madalena? Porque, vamos lá, quando a gente fala de Adão e Lilith, é muito longe. É uma coisa meio deuses, né? Aí, quando você vai para Ísis e Osíris, é a mesma coisa. Aí, quando você vai para a Rainha de Sabá e Salomão, é a mesma coisa. Shiva e Shakti. Cara, então quando você chega em Jesus e Madalena, você está falando de pessoas que existiram, evangelhos comprovados, coisas escritas sobre eles, né? Até um tempo atrás, até se duvidava disso, né? Será que Jesus e Madalena existiram mesmo? Demorou anos para se comprovar documentos. Então a gente está falando de duas pessoas que representam todos esses avatares antigos que eu falei. Você entendeu? E Madalena, ela foi uma mulher muito à frente da época dela. Ela foi a primeira feminista, se você for parar pra pensar naquela época. Então... Que ela brigava com o sistema. Com o sistema. Aliás, Jesus e o Rock, né? Ele era uau também. Os dois, né, gente? Eles eram, radicais, porque o que eles queriam promover era realmente uma revolução do amor. A revolução do amor, porque a energia de Esho, ele falava, o reino de Deus está dentro da gente. Gente, quem falou isso antes dele foi Buda. O budismo fala sobre isso. A divindade está dentro de você, não está fora, mas ele não foi ouvido, né? Jesus não foi ouvido, porque era muito contra o sistema. E o budismo já falava sobre isso, só que o budismo, ele foi incorporado numa outra região do planeta, onde até hoje, você vê, o budista, ele fala muito sobre que, né, não estou comparando, hein, pessoal, não é sobre religião, mas sobre essa simplicidade do que o divino está dentro da gente, né? Então, o que acontecia? Naquela época, as mulheres não podiam nem olhar para o lado. Você não podia nem ali. A mulher era aquela coisa assim, fica aí na sua casa e acabou. Então, imagina uma mulher que, de repente, lê mais de uma língua, que fala, que se rebela, que se coloca, que fica com o cabelo solto. Você sabe bem, não podia nem sair sem o véu. E ela tinha uns lampejos de fazer isso. Então, era um feminino muito forte. Muito forte, mas por quê? Porque existem alguns estudos, e recentemente eu participei de uma iniciação da Irmandade das Rosas, um trabalho muito legal da Sara, que eu indico, inclusive, obrigada, professora, por isso, porque eu fui iniciada na Irmandade das Rosas, que vem da Ordem de Vênus e que fala de todo esse feminino sagrado muito antigo, desde a época da Lemúria. E nesse estudo que eu tive agora, recente, e me surpreendeu, e eu imaginava, mas... eu precisava de pouco mais embasamento para falar, que para mim faz sentido entender que os pais de Madalena, né, a gente pode comprovar alguns estudos, né, que remetem aqui, eles vieram com ensinamentos da região da Irlanda, dos celtas, do Reino Unido. Por isso que tem uma conexão muito forte
de Madalena com Glastonbury, que já foi Avalon. É tudo muito conectado. Se você for perceber, né, é França, Espanha, Portugal, Glastonbury, Inglaterra, todos falam muito sobre Madalena. Por que será? Né, existe um mistério aí para mim e que eu quero mergulhar mais a fundo nisso, porque diz que ela teve uma educação baseada na educação celta, onde as mulheres eram livres, onde elas podiam opinar, onde elas podiam escolher casar com quem queria, elas estudavam as estrelas, elas estudavam as ervas, as bruxas, né? Então, ela recebe esse ensinamento e ela tenta replicar isso onde ela vive, que é nessa região de Carfanaum, Jerusalém, essa região onde ela viveu Magdala. Então, ela foi rechaçada. Sim, e por mais que a família dela fosse aberta, tanto que permitiu que ela estudasse, Sim. Eles também moravam naquele sistema. E aí tem várias, assim, né, tem vários estudos. Então, tem gente que fala que ela estudava escondida com Lázaro, tem gente que fala sobre... Lázaro era primo dela. Era o primo, né, dela, entende? Então, tem alguns escritos que falam que ele era irmão, tem outros que falam que era primo, que fala primo de Jesus. Então, existe, assim, existe algumas... Uns desencontros com isso, mas o fato é que ela foi uma mulher à frente da idade dela, entende? Da época dela, na verdade. E quando a gente olha para Maria Madalena, para toda essa história, e olha para o nosso eu hoje, né? A gente sempre fala muito de Maria. E ela era também muito ligada a Maria? Maria, mãe de Jesus? Maria, mãe de Jesus. Então, aí... Muita gente diz que sim. Sim, Existem comprovação? Olha, existem alguns estudos, né, mais esotéricos, místicos, e bastante livros que eu leio, que diz que, inclusive, Maria, ela estudou, ela bebeu da fonte do templo de Ísis. Eram grandes sacerdotisas, porque, Samira, eu acho que assim... Vamos lá, agora gente, isso é a minha opinião, e é uma opinião. Para mim, fica muito difícil acreditar que a energia de Madalena está sendo, do nada, aspas, falada muito fortemente agora, e existe, então, uma onda energética trazendo à tona, né, a energia de Maria Madalena, e junto com Maria Madalena a gente tinha Maria Marta, que era a prima de Jesus, tinha Joana, tinha Mãe Maria. Como é que Mãe Maria, essa mulher tão forte, gera um filho e prepara esse filho, e esse filho fica sendo preparado de alguma maneira que não se sabe muito bem como, para se tornar Jesus o Cristo? Essa mãe, ela precisava ser uma mulher muito preparada, gente. Muito preparada. Mulher poderosa. Para mim, ela era... Assim, ela só não era uma arqueia, que é a chama gêmea de um arcanjo, ou uma arcangelina, que às vezes eu até sinto que porque não tem comprovação. Mas eu sinto que ela era um ser muito iluminado, especial, no mínimo uma alta sacerdotisa. Porque a energia dele é muito forte para ela ser somente um ventre. Quando falam Virgem Maria, o Virgem, na realidade, em alguns estudos que eu fiz também, fala muito deste lugar do Virgem, do karma. A energia de Jesus, esse avatar Jesus, precisava ser concebido num útero, vamos dizer assim, de uma pessoa sem karma, uma pessoa pura. Então, uma pessoa pura não podia ser uma pessoa aleatória, né, pessoal? Não tinha como ser uma pessoa aleatória. Vamos combinar que ela tinha que ser uma pessoa preparada. Ai, gente, arrepia, né? Ai, gente, eu vou gerar aqui, ó, o novo Messias de 2040, pessoal. Eu tinha que ser uma pessoa preparada, vamos combinar. Então, assim, isso é uma percepção de muitas coisas que eu vim estudando, e que você vai juntando um quebra-cabeça. E isso vai mexendo muito com você, Gabi? Muito. Cada estudo que você faz, cada descoberta, transforma também a Gabi como mulher? Eu acho que sim, eu acho que não. Eu tenho certeza que sim, porque assim, a gente está falando de uma coisa do nosso inconsciente coletivo. Entendeu? Então, a gente está dizendo que falar sobre Madalena é dar um grito de chega. Tipo, não aceitamos mais, e não é sobre mulheres. É sobre feminino. Tem nada a ver com mulher. É a humanidade falar basta. Basta um feminino tão machucado, basta. Então, vamos olhar para... Por que o basta? Porque, gente... Nós somos seres duais, combinado? Nessa nossa dimensão, nós somos seres duais. Então, tem inspiração, expiração, luz e sombra, bem e mal, tá tudo junto misturado, causa e harmonia, né?
Muito bem. Então, a gente está dizendo que o campo masculino, os homens, o campo masculino é um campo elétrico. Quem doa, quem doa é o masculino. O homem, que é e aí é que tá, olha que ficha que caiu para mim esses dias. O homem, ele é o guardião da energia masculina. Não que ele não tenha o feminino, mas ele é o grande guardião. A mulher, ela é a guardiã da energia feminina. Todos têm os dois lados, entende? Mas quando se unem, eles geram um campo. Aí é que tá, olha que coisa. E isso tem a ver com Jesus e Madalena, não tô me perdendo não, só para vocês entenderem. O masculino, ele tem o falo, ele solta o espermatozoide, então ele é energia elétrica, o impulso. A energia de Jesus era uma energia elétrica que, por onde ele passava, ele magnetizava. Não, ele eletrificava. Olha só, você vai entender agora. Ele jogava um campo elétrico nas pessoas, que mobiliza, mexe nas suas células, altera o teu campo. Beleza. Então, vamos lá. Energia elétrica o tempo inteiro. É uma energia marciana, uma energia forte de guerra, de coragem, de audácia. Uma energia meio... cabelo em pé. Muito bem. Então, o homem doa. A mulher recebe, a vulva. A mulher é o campo magnético. Jesus e Madalena juntos geravam um campo eletromagnético. De quê? De amor. Ele precisava da chama gêmea dele. Eles só podiam criar um campo de ressonância amorosa no mundo e tentar mudar a frequência da Terra se eles estivessem juntos, como tudo que é na dualidade terrena, meu. Só que as mulheres foram ensinadas o quê? Você tem que doar. Não, a gente não tem que doar. Quem doa é o masculino. O feminino recebe esse esperma para ser introduzido no óvulo, a gente gesta e a gente manifesta. E as mulheres foram ensinadas ao contrário disso. A gente tem que doar. É daí que tá. Aí é que tá a dor. A dor tá aí. Porque quem doa é o masculino, a mulher recebe... gesta e manifesta. Então, se a gente for olhar agora para o nosso masculino e feminino, o masculino também está ferido. Total! E por que então a gente precisa resgatar o feminino e transformar ele saudável? Não essa coisa feminista sem noção que quer sobrepor o masculino. Não. Quando a gente entra num lugar feminino saudável, a gente dá oportunidade para que o masculino se torne saudável. Por que a gente está com tanta guerra no mundo há séculos e milênios? Por causa dessa troca. Energia elétrica. Tsa, tsa, tsa. Cadê o acolher e acalmar, o respirar? Cadê um inspira e o expira? Não existe. O objetivo desses dois era só isso. O planeta está mal, está zoado. Pessoal, vamos mandar 2 avatares para lá de novo. Né? De novo, já foi zoado na Lemúria, já foi zoado na Atlântida, já foi zoado... Então, vamos mais uma vez. Não ouviram, né? E você acha que tem que vir mais? Cara, eu acho que a gente está num momento muito importante porque as pessoas, no geral, não precisam mais de Messias. Tá aqui dentro. Então, se cada uma e cada um... né, colocar energia crística, não vamos falar de Jesus e Madalena. É que a gente já entendeu que tá tudo com a gente. Se a gente equilibra o feminino, a gente equilibra o masculino junto. Então, o que é energia masculina e energia yang? Vamos falar assim, energia Yeshua, de Cristo. É a energia elétrica, desse campo elétrico, que faz a gente curar, bater de frente quando precisa, estruturar, realizar. Ele foi um rebelde sem causa, com causa, aliás, né? Ele foi um revolucionário. Ele queria mudar as estruturas. Isso que o campo elétrico faz, né? A eletricidade, ela ilumina. E o que o campo magnético ele faz? Ele puxa e acolhe para que algo seja transformado. Então, na verdade, eles só foram sementes para que hoje, em 2023, muitas pessoas possam estar falando sobre isso. E ele disse na época, ele não foi entendido. Quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que escute. Por isso que agora está mais claro da gente entender e falar numa rádio sobre isso, porque a informação ela já está super difundida. Então, a gente tem a coisa ruim da tecnologia, mas, por outro lado, olha aqui, a gente está falando sobre um assunto e vamos falar, né? Jesus é o cara, ele é o maior influencer do milênio. Você pode ter certeza Pessoal, disso. Vocês não acham isso? Coloca um like aí e curte o negócio dela, porque é verdade.
Aproveita, já curte, já compartilha. Já vai no YouTube. Já vai no YouTube, pessoal. É verdade, gente. Porque, gente, é tão lindo a gente ouvir tudo isso, porque é parte de um estudo. E se a gente ficar concentrado só no que a igreja explicou, as outras religiões trouxeram a respeito, a gente deixa de entender o que a gente tem que entender de verdade. De verdade. Porque conhecer a história de Madalena, conhecer a história de Jesus e de todos os outros importantes na época, reverbera até hoje? Reverbera até hoje. Gente, não é uma bobagem. Há 2023 anos a gente está falando sobre esse cara. Não é? E é mais do que buscar a nossa fé. É mais do que buscar nessa fé. Porque quando a gente fala deles, a gente passou anos e anos e anos pensando no que é a fé e no que a religião vai nos salvar. E você tá falando você tá falando uma coisa muito séria. É mais do que falar sobre fé. É resgatar uma energia muito, muito adormecida do feminino. Porque isso começou com Lilith, que não foi reconhecida quando a gente faz o trabalho do feminino primordial. E olha o quanto a gente sofreu ainda todo esse tempo. Exatamente, porque quando não se reconhece essa energia primordial, todos os outros avatares femininos vão recebendo isso. E foi assim com muitas deusas que não foram reconhecidas, foram assim com muitos personagens ao longo da história. E quando Jesus e Madalena, né, ousaram pensar que eles eram um par, o que acontece? Eles geraram filhos. Eles geraram uma divindade. Vamos falar isso no próximo bloco, porque é o que rola por aí, né? Gente. Ai, gente, tô conversando com a Gabriela Ries. É Ries? Ries. Não Ries dos outros. Né? Não Ries dos outros. Ela é encantadora quando ela fala dessa história, porque ela vive, né? Você sente tudo que você tá falando, né? A gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, porque esse bate-papo vai continuar no próximo bloco. Até lá. E estamos de volta. Hoje eu tô conversando com a Gabriela Ries. Gente, até o intervalo comercial a gente troca ideias e a gente sai rindo aqui, né? É verdade. Porque há comentários que eu não posso colocar no ar. Não podemos. Dia a gente faz um encontro presencial. Ai, e a gente não fala. dá ideia, gente. Já quero. Aí a gente fala, né? Fala. Ou então numa live, quem sabe. Vamos, boa. Nas nossas páginas Nas a gente faz o que a gente quiser. quer. Estamos aqui falando de Maria Madalena, estamos falando das Marias, de Jesus Cristo, da nossa história. E do nosso feminino e do nosso masculino. E mais do que isso. Porque hoje, gente, para você que tá pegando o programa agora, hoje, 22 de julho, é o dia de Maria Madalena. Ai, Santa Maria de Magdala. Santa Maria de Magdala, que lindo, né? Não lindo. É? Nossa, lindo. E a gente está aqui conhecendo um pouco mais da história de Maria Madalena, que foi uma grande mulher, uma grande avatar, como você diz. Avatar, para mim é sobre isso. Eles foram avatares, pessoas em carne que abriram o portal do coração e aí veio essa energia e é isso que eu quero falar. A Samira me perguntou assim, e essa história dos 7 pecados capitais, dos 7 demônios, né? Que foi Jesus... Que Jesus que tirou os 7 demônios da Madalena. Que foi por isso que ela foi considerada prostituta. Porque foi por causa disso? Foi por conta disso também, né? Outra história, mas assim, é muita coisa. Era uma rebelde. É uma rebelde, né? Uma revolucionária, vamos falar assim. Uma revolucionária. Foi uma grande mulher, uma gente. Grande você mulher. Que tem aí outra ideia a respeito de Maria Madalena, começa a olhar de uma outra forma. Porque a história dela é incrível. Tem muitos livros aí também para comprovar. Nossa, muitos. Depois eu passo, aí a Samira coloca na página para vocês terem referência. Muitos mesmo. Tem uns 15, acho. Olha lá, que legal. Tem oráculo. Não, muito. Olha, sem brincadeira, gente, eu tenho uns 15 livros e uns 5 oráculos. Muito bom. De pessoas sérias, que fazem um trabalho sério sobre ela. Muito bom. Mas fala dos demônios. Então, essa coisa dos 7 demônios ou 7 pecados capitais que foi arrancado de Madalena é uma coisa muito séria, né? Então, a Mega Watterson, que inclusive foi a pessoa que eu fiz a live, perdão, na quinta-feira eu fiz uma live falando sobre a Madalena e eu tinha acabado de receber no pré-lançamento que eu me registrei da Megan Watterson, que é essa americana, que ela tem um site chamado The House of Madeleine, a Casa de Madalena, em inglês, e ela fez um livro chamado Maria Madalena Revelada, que eu trouxe da outra vez aqui. Ela fez um oráculo chamado Divino Feminino, e agora é o oráculo de Maria Madalena. E, para minha surpresa,
as 7 primeiras cartas dela é exatamente os 7 poderes. Ela chama de 7 poderes de Madalena. A igreja falou sobre os 7 demônios, os 7 trocaram pecados. a palavra. Jean-Yves Leloup, que é um grande teósofo, um cara que estuda muito sobre Jesus e Madalena, ele escreveu vários livros sobre eles, inclusive o Evangelho de Maria Madalena. Ele tem um livro onde ele faz a comparação da liberação dos 7 demônios, que na verdade foi a abertura que ela teve da Kundalini, de ela ir abrindo os chakras dela, e por meio da limpeza dos chakras dela, ela foi se iluminando. Então... Conseguiram visualizar, gente? Então vamos lá. A limpeza dos chakras, eu posso imaginar uma espiral. Uma espiral. De baixo para cima. De baixo para cima. Até passar pelo coronário. Primeiro, vamos lá. Quem não sabe o que é chakras? Só para fazer uma explicação. Chakras são pontos no nosso corpo. Chakra em sânscrito significa rodas de luz. São pontos energéticos no nosso corpo. A gente tem 7 pontos que eles se alinham ao nosso corpo etérico, nosso corpo mental e emocional. E eles conectam as nossas glândulas. Então, eles têm interferência direta com o nosso corpo. Então, eles fazem uma proteção na nossa aura, no nosso campo energético. Muito bem. O que acontece? Vamos lá. A iluminação de Madalena veio da terra para o céu. Uhum. E Jesus do céu para a terra. Ah! Pai, céu, mãe, terra, assim na terra como no céu. Eles estavam falando de Jesus e Madalena, o coração, gente. Se vocês pegam o 8... Escala de 8. O número 8, Lemniscata, 3 chakras para cima. O chakra do coração está aqui. Chakra da garganta, terceiro olho e o coronário. São os chakras superiores. Te ligam com pai, céu. Coração, neutro. Plexo solar, umbigo e raiz, os 3 chakras ligados com a terra. Terra, céu. Assim na terra como no céu, o coração. A união de Jesus e Maria Madalena era assim na terra como no céu. O reino de céus está dentro de você. É o cardíaco. É a união dos chakras. Então, Jesus de Nazaré recebe o Espírito Santo. É essa energia que vem de cima para baixo. Esse avatar Jesus de Nazaré recebe, depois de muito preparo, estou falando de uma forma bem rasa, ele recebe essa energia espiralada, ele recebe por esses chakras e ele internaliza nele. Beleza, ele se iluminou aí. Ele precisava, lembra que eu falei no começo do programa, da chama gêmea, ele era a energia elétrica. Ele precisava da energia complementar dele para poder fazer esse campo eletromagnético de amor no mundo. Uhum. Ele precisava do feminino. Madalena veio com esse propósito, foi preparada ao longo da vida para isso. Para isso, ela precisa trazer energia da terra para cima. Como faz isso? Abrindo cada um dos chakras dela. Ela se iluminou de baixo para cima sozinha, meu. Uau. Sabia, meu. Galera, isso é muito grande, porque a gente está falando de abrir a Kundalini. A Kundalini é uma coisa muito séria. Quem trabalha com Tantra e de uma forma responsável sabe disso. Uhum. Subir a Kundalini não é para qualquer um. Tem gente que enlouquece fazendo isso. E quando você fala de chama gêmea, que é um termo que a gente começou a usar há menos tempo, Chama gêmea, explica para as pessoas. Então, porque a alma gêmea, vamos supor, eu e a Samira podemos ser almas gêmeas. As almas gêmeas são almas afins, que são espelhos uma da outra. Uhum. Então, às vezes, tem relações... Ai, gente, eu quero achar minha alma gêmea. Eu não quero. Porque a alma gêmea, às vezes, é tão espelho que você briga e cria confusão. Irmãos podem ser, melhores amigas podem ser. A alma gêmea, ela pode ou não ser positiva, mas às vezes tem muitos conflitos nas almas gêmeas, entende? Uhum. São almas afins que tem uma ressonância muito grande e tem muito aprendizado. Agora, a chama gêmea, a gente está falando que tem imagina um raio, veio um raio. Então, desse raio veio esse duplo igual. Que quando junto, eles criam essa realidade. Cria uma chama Uma chama, um raio de luz que ilumina e cura o que está em volta. Então, pessoas que são chamas gêmeas, elas por pressuposto, precisam trabalhar para a cura da humanidade. Elas revolucionam. São poucas, Agora, então. vamos combinar. Não sei, sabia? Eu não sei. Eu acho que tem muita gente que nem sabe. Uhum. Entende? Então, muitos casais, né? Hoje, muitos casais, muitos amigos, pessoas afins estão juntas, às vezes, para curar a humanidade. Uhum. Então, eles eram uma grande chama gêmea. Que então, lindo. Madalena, ela precisou se iluminar a partir da dor.
E esses 7 pecados? Então, que são 7 pecados capitais, foram 7 São demônios. todos, então a gente está falando dos 7 pecados capitais. Dos 7 pecados capitais, né? Que eu nunca sei de cor. Que eu vou Mas, ser gente, reprovada mas são na escola. demônios. Então, por quê? Porque esses 7 pecados capitais foram vistos pela igreja como 7 demônios de Madalena. Porque ela foi vivendo a ira, a gula, né? Ela foi a luxúria, a prostituta. Ela foi vivendo isso. Então, esse livro do Leloup, que eu não tô lembrando o nome, ele é maravilhoso. Qual que é a coisa mais linda que ele fala nesse livro? Que ela se entregou para a dor. O primeiro chakra abriu, pá! Ela viveu o medo da miséria, da sobrevivência, do não dinheiro. Ela viveu a dor e a luz daquilo, resolveu aquilo, abriu o chakra. Então, gente, outra coisa. A gente harmoniza e limpa chakra. Abrir chakra, quer abrir, beleza. Só que você vai encontrar tudo que tem lá. Isso é muito sério. Eu vou abrir meu chakra. Para com isso, pelo amor de Deus. Harmonize o seu chakra. Harmoniza, limpa, faz o que você quiser. Abrir o chakra, você vai encontrar luz, sombra e todos os códigos que estão ali. E a gente nem sempre sabe lidar com isso. E nem quero falar sobre isso porque não está na minha alçada, não trabalho com tantra. Quem sabe trabalhar bem pode falar melhor do que eu. Mas a questão é que quando ela foi abrindo esses chakras, ela foi lidando com a luz e com a sombra. E ela foi ressignificando um por um. Sozinha. Sozinha, vamos dizer assim. Com certeza ela teve, né, os amparos dela. A gente não tem como comprovar o que é o sozinha. Mas pensa para uma pessoa essa iluminação. Ela foi limpando, ela foi subindo essa Kundalini, iluminando. É claro, gente, é só pensar. Para você ser esposa do Jesus, você tem que estar iluminada, né, pessoal? O cara não ia querer uma mulher caída do caminhão, né, gente? Vamos combinar. Mas é verdade, né? Não, né? Nem caminhão tinha na época. Do jegue, né? Do jegue, da carroça, jumento. sei lá. Mas tem que ter essa historiana falando de Madalena, é assim, oh, meu Deus. Quando você fala de Maria Madalena e você traz todo um trabalho de mulheres primordiais, esses trabalhos, eles se misturam? Não, então, na verdade, eu comecei o trabalho da Jornada das Mulheres Primordiais, do Feminino Primordial, por conta do estudo dela. Ah, foi? Foi. Porque aí você foi descobrindo também outras mulheres. Porque na verdade, de novo, é tudo a mesma coisa. Então, você fala sobre Cleópatra, é a mesma coisa. Você fala sobre Ísis, é a mesma coisa. Pega todas as deusas, são fragmentos da deusa, né? Você pega todos os deuses, são fragmentos do Criador. De tudo que é. As deusas são fragmentos, holos, fractais. E eles se complementam. Então, você fala de Madalena, você fala de todas essas outras, entende? Só que, de novo, como ela foi uma mulher real, ela se torna um ícone, um arquétipo de todo esse feminino sagrado que vem por trás dela, entendeu? É extremamente positivo hoje a gente falar de Maria Madalena da forma como a gente está falando e trazer também todas essas outras mulheres. Sim. Sejam bíblicas ou não. Sim, exato. Olha, Madre Teresa de Calcutá foi uma Madalena, uma Maria. Teresa de Ávila, Joana d'Arc, põe aí quem você quiser. A tiazinha monja que tá ali, meditando do lado, você, eu... Todas nós somos madalênicas, os homens também, tá cheio. Madalênicas? Quem quiser ser, a gente é madalênica. Somos madalênicas. Os homens também, tá cheio de homem com essa energia desse feminino aguçado. É tão bonito de ver isso. Essa é uma energia feminina que hoje nós estamos sentindo muito mais, porque eu posso dizer que nós entramos num processo de cura. Eu acho o seguinte, nós podemos falar que entramos em processo de cura se a gente quiser. Se você quiser vibrar no processo de cura e entender que a gente está num momento de transição de uma nova era, eu tô nessa vibe. Nessa vibe mundial. Eu tô nessa vibe. Então, sim, o problema é você não entender que isso tudo é uma cura e ficar olhando só pro lado negativo da coisa. Porque o mundo tá vibrando de uma forma diferente. Nós estamos entrando numa nova era, onde assuntos diferenciados estão sendo falados. A partir desse momento, eu também me coloco como uma pessoa que quer estar em transformação para melhor. Exatamente, porque assim, gente, luz e sombra, guerra e paz, a causa e a harmonia fazem parte. O negócio é se você vai ficar se conectando com uma energia triste ou não. Minha mãe fala assim que às vezes eu sou meio poliana, não é poliana, mas eu tento criar um campo em volta de mim mais positivo. Então, quando eu falo sobre Madalena, não é ficar levantando a bandeira do sagrado feminino. Não é sobre isso,
meio que constelar mesmo, ressignificar, você entendeu? Ressignificar isso. Tipo assim, quando você dá voz para isso, você está curando um passado ancestral enorme, né? De uma civilização inteira, de mulheres caladas. Eu me curando... Da Inquisição, eu estou Samira. curando o outro. Exatamente, porque a gente está vibrando todo mundo junto, somos um organismo só. É como se a gente estivesse falando da constelação. Não, como não? É total É isso. constelação? É uma constelação eu estou sistêmica, me curando. sistêmica, do sistema porque todo. Se eu começo a me curar, eu curo todas as mulheres para trás da de minha mim. geração. Não só mulheres, né? Nossos ancestrais. Também. Você também. Eu também. Se todo mundo fizer isto... A gente constela um sistema inteiro. Para 7, 10 gerações para trás e para frente. Então, Entendi. quando nós aceitamos a energia de Jesus e Madalena como luz e que só de reconhecer que eles foram pessoas revolucionárias que tentaram trazer luz para o mundo, onde eles estavam falando, gente, esse sistema político, esse sistema aí não funciona, a gente tem que vibrar no amor, vamos olhar a vida de uma outra forma. Quando a gente reconhece ele e ela, principalmente, dá voz para essa mulher que foi calada, a gente está curando todas as mulheres que foram consideradas bruxas, a gente está acolhendo todas as mulheres e homens que foram queimados ali na Inquisição, todos os templários, todas as pessoas que acreditavam no sangue real, no Santo Graal, que era a linhagem de Jesus e Madalena. Então, é assim, é por isso que eu falo dela não por uma moda, e sim para honrar uma energia que foi esquecida e que agora, nos anos 2000, foi consagrada novamente pela igreja. Isso é muito sério. E como está vindo à tona todas essas informações, aí a gente independe de religião. Porque nós tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com religião, Nada porque a ver. gente está aqui falando de fatos históricos e de processos energéticos. Muito. E aí, cada um na sua vibe. Se você quer ficar vibrando numa coisa de não enxergar o que está aí na sua frente, beleza. Agora, de novo, gente, tudo isso que eu falei vem a partir de estudos, livros e experiências. Uhum. A gente tem que viver na gente e eu experienciei algumas coisas. Então, eu peço que todos que estejam ouvindo filtrem o que eu estou falando. Uhum. É a minha verdade. Vai pesquisar, eu posso mandar referências. Isso é a experiência da Gabriela. Eu não sou Deus nem deusa. Eu sou uma pessoa falando a partir de um conhecimento meu. Né? Não é legal ficar falando eu sei tudo. Não, isso é o que eu sei. Eu estou derramando aqui. Eu espero que vocês possam ter aproveitado. Mas essa é o meu olhar. Esse é o meu olhar, entendeu? E está acendendo uma chama dentro da gente para ir buscar informação. Eu busco ser responsável com o que eu falo. Fake news espiritual não é a minha praia. Fake news espiritual é ótimo. Tô fora Quando dessa. você fala de experienciar também, com tudo que você já experienciou, recentemente você fez um caminho Sim, eu de fiz, Santiago. Então, E teve alguma coisa relacionada a Madalena ou a outras mulheres importantes que mexeram com você? Na verdade, é mais sui generis do que isso, porque quando você fala, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, o povo pira, ai, você vai ver o Jesus, ai, você vai se conectar, ai, o Deus, calma. A coisa que vinha para mim o tempo inteiro era só essa frase. Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem olhos para ver, que veja. Eu falava, mas o que é isso? Por onde eu passava, eu via flores, 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 sem parar. Tinham flores, normal. Só que elas foram se comunicando e eu tinha acabado de ser iniciada na Irmandade das Rosas. E a Irmandade das Rosas fala sobre essa ordem de Vênus, sobre o comando das Marias, sobre Madalena, sobre essas altas sacerdotisas. Então, neste caminho, eu fui me conectando profundamente com rosas. E a rosa é o símbolo de Madalena. Muito lírio. E eram rosas. Tinha muitas flores, mas as rosas, quando eu passava perto das rosas, de algumas flores e de lírios, eu juro pra você, não é oi, tô ouvindo, eu não sei explicar, gente, é um feeling, é uma sensação no corpo, é estar, e aí é sobre isso, gente, é estar aberto para o que está em volta da gente. Às vezes uma lâmpada tá falando algo. Eu sou taróloga e agora astróloga, né? Me formei recentemente na astrologia, então eu sou uma simbolista, não tem como. Eu vejo símbolo em tudo. E esse, para mim, é o maior aprendizado dos dois, de Jesus e Madalena, de quem tem olhos para ver que veja. Porque quando você abre o olho do coração
do corpo, dos poros, você começa a prestar atenção em tudo. Nossa, você vai vendo muita riqueza. E não é ver de ver, ai, tô vendo um vulto. Não é isso. As coisas começam a ficar perceptíveis de um outro jeito. E o caminho foi sobre isso. E eu super recomendo fazer. Eu fiz um trecho pequeno, não tinha tempo. Sou mãe, tenho família, não tive um tempo enorme. Foram 110, 15 quilômetros caminhando, né? Foi um trecho pequeno. O caminho inteiro é 800, imagina. Mas ali já foi o suficiente para entender o recado, viu? E olha, mais uma coisa, né? As sincronicidades. Eu fiz o caminho português, tá? Que sai da costa, que normalmente é o francês. Vocês acreditam que 7 quilômetros antes de chegar em Santiago, eu ouvi um cara falando sobre não sei o que de Madalena, eu já fui perguntar. 7 quilômetros antes, o último lugar onde você tem que colocar estampa no passaporte lá do peregrino era a Capela de Madalena. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Ali, a minha viagem se consagrou ali antes de Santiago. Eu encontrei uma capela de Santa Maria Madalena 7 quilômetros antes de chegar em Santiago, vindo pelo caminho português. Juro pra você. E ali você se realizou. Ali eu falei, bom, é sobre isso. O que que é, eu não sei. O que que eu tenho que falar também não sei. O que foram essas flores, pouco importa. Eu só sei que eu tenho que... Você foi levada para Madalena. Eu sinto que eu sentei... Eu, como sou comunicóloga também, radialista formada, eu sinto que eu tenho que ser uma polinizadora, igual as abelhas. Sair falando sobre. As pessoas pegam aquilo, levam para o coração e vê o que vai fazer. Que é o que eu faço com o tarô, com o meu, né? Eu só tenho que falar sobre. Pluf, pluf, pluf. Polinizar isso, que eu acho que esse está sendo meu papel hoje aqui. É só jogar uma semente aí. A tal da chamatrina, uma centelha divina. Que foi isso que eles vieram fazer, né? Acender a chamatrina no nosso coração. A chamatrina é uma chama de luz. É uma chama de luz onde a gente tem o raio azul, o masculino do poder, o poder divino. O raio é rosa, não, o raio amarelo, dourado, o feminino, né? Do saber. Então, é o poder, o saber e o amor universal, que o amor não é um sentimento. Eles falavam muito isso, que o amor é um estado, é um status quo o amor. Não é um sentimento, está amor. Então, a chamatrina é o que pulsa no nosso coração, é a centelha divina. Tanto é que quando você vê o Jesus e o coração, o sagrado coração de Jesus, é a menção a essas chamas, essa centelha. Então, quando todo mundo, aí volta o que você falou, está conectado na vibração amor, que não é amor, é essa vibração desse pulso, a gente cura a humanidade. Então, é isso que você acabou de falar. Quando a gente se cura, a gente cura o mundo todo. Falar sobre isso gera algum impacto positivo para que as pessoas acendam uma lâmpada na cabeça dela. E que bom que a gente está aqui hoje falando. É. Porque alguém aí do outro lado acendeu uma lâmpada. E eu só sei isso porque tiveram pessoas que estudaram isso antes de mim. Exato. Então, eu só sei porque tem outras pessoas que sabem mais. E essas pessoas que sabem mais foram bebê de fontes muito antigas. Então, é assim, é uma cadeia de pessoas que estão em prol do amor, sabe? Eu não estou aqui falando do nada. Estudei e essas pessoas que passaram os livros estudaram e as outras estudaram. Olha a cadeia lá para trás. É muita gente. É muita gente envolvida, meu. Ai, gente, é muito amor envolvido. É muito amor envolvido. E é um amor que é aquele amor universal. Mas é mesmo, gente. Não é? Eu fico tão animada de falar isso, juro. E quando a gente começa a olhar para todo esse universo, o amor por estas personalidades aumenta também. Muito, porque deixa de ser um ícone religioso. A gente está falando de símbolos, arquétipos. Ícones. Assim como Lilith. Né? Como Isis, assim como quem você quer falar, Alá, não interessa. Existem tantos deuses e deusas. Existe, olha, um spoiler aqui, existe uma série que eu tô assistindo no Netflix chamada Revelações Pré-Históricas. De um cara assim que é interessante. Assistam, porque ele faz uma conexão de vários pontos do mundo falando sobre o mesmo mito. O cara tá 25 anos pesquisando sobre isso. Só assistam. Por que eu tô falando isso? Porque pra gente poder perceber que da mesma forma que Jesus e Madalena representam algo aqui, em outras civilizações são contadas histórias parecidas de outros dois avatares que vieram tentar salvar o mundo, entendeu? Então, assim, não é sobre os dois. É sobre o que a gente conhece no Ocidente.
vai pesquisar no Oriente, vai pesquisar na China, no Japão, vai na Austrália. São vários, né? Assim, eu não tenho cacife para falar isso, sabe? Eu teria que pesquisar mais. Eu acho que pessoas sabem mais do que eu, podem afirmar ou não. Mas quando você começa a olhar as tradições históricas, quando você começa a pesquisar mais sobre, você vai vendo que os mitos são contados de forma muito parecida ao redor do mundo, Samira, sabe? Porque a busca é a mesma. A busca é a mesma. A gente está falando de uma civilização só, gente. É um planeta só. Parece que, né? É uma galera só. E a gente tá falando da gente. Da gente. E por que a gente tem que viver num mundo que não é satisfatório pra todo mundo? E tem que viver numa bolha pra ser feliz? Não dá, meu. Né? Vamos expandir essa felicidade, não é verdade? Vamos entender a que veio. Independente do tempo que você frequente. E não é um papo gratiluz, tá? E já vem outro papo agora, que você é chato, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Gabi, tá acabando o programa. Vamos. Ai, meu Deus, não. Ai, gostoso, né? Eu ficaria horas batendo um papo sobre essas energias. Mas acho que deu pra falar bastante, né? Muito. Mas eu quero que você fale agora, nos últimos minutinhos, um pouquinho de você, um pouquinho do teu trabalho, como que são os seus atendimentos, com quais oráculos você trabalha. Ai, gente, olha... Teu atendimento é à distância, presencial, me fala. Olha, eu fico meio sem graça, né, de fazer essa parte. Quer que eu te pergunto coisa por coisa? Não, eu acho que o mais importante é entender que eu me tornei uma terapeuta, o meu carro-chefe é o tarô egípcio, né, eu faço um tarô terapêutico e eu explico que o meu trabalho é como se eu fosse uma hacker. Eu vou lá, capto a tua essência do seu HD primordial, que é o seu inconsciente, o seu espírito, sua alma, por meio da biorressonância sua, eu trago isso para as cartas do tarô, que são um alfabeto criptografado. Então, na verdade, gente, minha profissão eu sou o Google Tradutor Holístico. Ela é o Google Tradutor. Ela já me convidou para ler essas cartas umas 3 vezes. Porque é sobre isso. O meu trabalho é poder fazer uma leitura de campo da pessoa por meio da astrologia, por meio do tarô, trabalhando com o feminino. É para trazer a consciência. E aí agora eu estou, de um tempo para cá, lançando esse projeto de vida meu que chama Tenda de Lis. O Tenda de Lis é esse espaço onde a pessoa vai despertar o divino nela, seja pelo tarô, seja pela astrologia, seja pela jornada das mulheres primordiais, pelos cursos, não importa. O meu trabalho agora ele vai começar a chamar Tenda de Lis. Lis é a flor de lis, a Lis de Madalena. Decodifiquei as letras também, depois lá nas minhas coisas tá o porquê do nome Lis, mas agora tem esse quentinho. Então eu trabalho especificamente com as mulheres, né, com o feminino, homens também podem participar, com o feminino e com o tarô. E agora, amanhã, quem quiser em São Paulo, eu vou fazer uma celebração presencial no Espaço Aura, no Brooklyn. Amanhã vai ter uma celebração. Amanhã não, amanhã. Não, amanhã não. Domingo? Domingo. Domingo ou sábado? Domingo. Domingo, então amanhã. Domingo, amanhã. Doidinha, onde? No Espaço Aura. Vou fazer uma celebração da Madalena lá. E quem quiser contato? Entre em contato comigo pelo... Instagram? Pelo Instagram. E tem algum WhatsApp? Tem. Sabe de cor? Sei. Tem que perguntar. 11 9 8999 2640. Ela se perdeu, gente. Eu vou falar por que a Gabi se perdeu. Porque esse programa a gente tá gravando. Porque é sábado de manhã e eu falo a realidade. Gente, hoje é sextou, mas amanhã, 7 da manhã, pra você é hoje. Pra mim é ontem, tem espaço aqui, tá vendo? Eu que tô acostumada com essas diferenças. Agora, eu vou fazer uma propaganda importante. Gente, quem quiser, dia 10 de agosto... Eu vou vou começar um curso do tarô egípcio de formação, jornada iniciática com tarô egípcio. Agora é sério. É 1 ano de curso, tá? 5 meses o primeiro módulo, 5 meses o segundo módulo. Código 11 989 99 2640. 989 2640. Instagram? @Gabriela Ries Terapias. Gente. Gabriela Ries
terapias. Daqui a pouco eu ponho uma fotinho nossa lá e eu marco a Gabi para que você comece a segui-la e já manda mensagem, que você viu que ela falou. Ela acabou de falar, pode mandar mensagem. E mais, ligando no 0800, você ganha um bônus, aí tô zoando. Mas ela vai dar uma promoção pra você que tá ligando do Mundial e você. Obrigada, Gabi. Tchau, gente. Sucesso pra você. Obrigada. Um feliz dia de Madalena pra você. Feliz dia de Madalena pra gente. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui depois deste programa espetacular. Eu vou tomar café, tá bom? Vou tomar café, tchau. Eu vou tomar meu café da manhã. Um beijo, gente. Beijo. Continua com a gente que tem muita coisa boa ainda aqui na Vibe Mundial. Um sábado lindo pra vocês. Tchau. Tchau.